Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse assunto: como ter paz, a paz de Deus em meio às inquietações da vida. Fique em pé, vamos ler a palavra em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, onde o apóstolo nos diz da seguinte maneira. Leia comigo, por favor. Não se inquietem com nada, apresentem a Deus todas as necessidades de vocês, através da oração e da súplica, em ação de graças. Então, a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará em Jesus Cristo os corações e os pensamentos de vocês. Muito bonito esse texto, não é? Então vamos fazer assim. Vamos pedir que as mulheres, só as mulheres leiam mais uma vez o verso 6 e os homens leiam o verso 7. Mulheres. Homens, então, que ultrapassa toda a compreensão, guardará em Jesus Cristo os corações e os pensamentos de vocês. Vamos orar? Senhor, nós aqui estamos reunidos na Tua presença, temos Te cultuado, temos Te adorado, porque o Senhor é quem significa a nossa existência, o Senhor é quem dá sentido à nossa vida, e nós temos alegria, prazer mesmo, ó Deus, em podermos Te adorar e Te servir com todo o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, agora discernimento daquilo que estamos ouvindo, daquilo que lemos na Tua palavra. Dá-nos o Teu Espírito Santo para que Ele possa traduzir em linguagem inteligível aquilo que está no Teu coração, para a nossa edificação, para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual, a fim de que a Tua palavra cumpra todos os propósitos para os quais o Senhor a designou nesta noite, que ela cumpra na nossa vida. Assim eu peço por cada um de nós e por Teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Por favor, sente-se. Meus irmãos e amigos, é fato que a nossa condição humana nos predispõe a todo tipo de situação. Nós somos vulneráveis aos sofrimentos, como a terra é vulnerável aos raios do sol. E às vezes até precisamos desses sofrimentos e dessas tribulações. Vez ou outra, de repente, depois de um tempo de bonança, de um tempo de calmaria, depois de um tempo de tranquilidade na nossa vida, temos que enfrentar, pela suprema sabedoria divina, tempos de tribulação, que ameaçam a nossa vida, que muitas vezes tentam roubar a nossa alegria, tirar a nossa paz. O cristão, o crente, embora sendo um filho de Deus, filho de um pai bondoso, de um pai generoso e fiel, não estar em hipótese alguma isento de enfrentar esses tempos de tribulação em sua vida. A grande questão é que, como nós enfrentamos esses tempos ruins? Aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não amam a Deus, que não têm a Deus como seu pai, muitas vezes quando enfrentam esses tempos de inquietação, se atormentam, desanimam, vivem ansiosos, mergulham de ponta cabeça numa depressão, numa ansiedade, e alguns até dão cabo de sua própria existência. Não sabem como enfrentar esses tempos de tribulação, porque para eles não há ninguém além deles.
Para eles não há ninguém maior do que eles a quem possam recorrer, a quem possam buscar, a fim de enfrentar esses problemas de tempos de lutas e de dificuldades. O cristão, como todos os outros seres humanos, ele tem que enfrentar dificuldades. Aliás, a escola dos sofrimentos é uma escola que todos nós nos matriculamos até involuntariamente no momento em que nós viemos ao mundo, e vamos ter que passar por ela. De vez em quando nós vamos ter que enfrentar. O texto que nós lemos nessa noite é de um homem matriculado e formado na escola do sofrimento, o apóstolo Paulo. Ele escreveu essas palavras bonitas do nosso texto não de um trono, não de um lugar sossegado, tranquilo, à beira do mar, não do escritório de sua casa tão cheio de tranquilidade. Não, as palavras do nosso texto, meus irmãos, foram escritas, foram produzidas em meio ao mais profundo sofrimento da vida do apóstolo. Ele se encontrava no interior de uma prisão romana, aguardava a sentença do imperador romano Nero, um dos piores, mais carrascos, mais cruéis da história do Império Romano. Por pregar o Evangelho, Paulo foi perseguido e injustiçado, e se encontrava sob a tutela do Império Romano e pronto para receber uma sentença que poderia ser a sua libertação ou também a sua morte. Conforme a história, porque a Bíblia não relata, a sentença foi a sua morte. E é desse contexto em que um homem matriculado, formado, forjado na escola das inquietações da vida, escreve essas palavras mais doces: não se inquietem com nada, apresentem a Deus todas as necessidades de vocês através da oração e da súplica, com ações de graças. Então a paz de Deus, que ultrapassa a compreensão humana, guardará em Jesus Cristo os corações e os pensamentos de vocês. Um homem que poderia estar fora de controle, uma situação em que Paulo poderia dizer assim: eu não tenho como mais recorrer a nada, porque pesa sobre mim a possibilidade de uma sentença de morte. Mas não, ele está mergulhado numa intensa, poderosa, majestosa e gloriosa paz interior, e parece que as circunstâncias não penetram em sua alma. Parece que o que estava acontecendo ao seu redor, aquela prisão fétida, aquela humilhação social e política que ele enfrentava, aquela injustiça que enfrentava, a solidão e o abandono dos companheiros de lutas, nada daquilo furtou a paz do apóstolo. E é desse contexto que ele diz: não se inquietem, não se inquietem. O cristão, como os demais, já disse, tem que enfrentar problemas nesse mundo. E nesse texto o apóstolo Paulo nos exorta a não andarmos ansiosos, a não nos inquietarmos com nada. Mas aí você diz assim para mim: pastor, mas como isso é possível? Como é possível você não estar inquieto, por exemplo, ante a doença de um filho? Como é possível não estar inquieto ante uma crise no casamento? Como é possível não estar inquieto ante uma doença terminal? Como é possível não estar inquieto ante uma falência financeira? Diante das contas que se tem a pagar no dia seguinte? Ante a falta de pão, de vestuário? Ante a insegurança, os perigos de morte que corremos todos os dias? Ante as injustiças sociais das quais somos alvos, as calúnias daqueles que nos odeiam injustamente? É possível, porque embora eu não possa dizer, eu como Domingos, ser humano, não possa dizer que eu tenha adquirido tamanho controle como fez Paulo, é a palavra de Deus, e por meio de um homem, de um ser humano como você e eu,
que diz: não se inquietem com coisa alguma. Como obter paz? A paz de Deus em meio a todas essas situações que você e eu podemos enfrentar, que a nossa humanidade nos coloca todos os dias. Como ter a paz? Como manter a serenidade em meio a essa situação? O apóstolo nos diz como, e ele nos ensina o seu segredo. Se você, como eu, está interessado em adquirir esse segredo para também experimentar a paz de Deus em meio a essas inquietações, preste muita atenção no segredo do apóstolo. Em primeiro lugar, recuse-se a ser dominado pela ansiedade. Pastor, eu estou enfrentando um problema na minha família, no meu casamento. Não aceite o domínio da ansiedade. Pastor, eu tenho muitas contas para pagar, eu estou envolvido num problema financeiro grave. Não se aceite ser dominado pela ansiedade. Eu estou diante de um diagnóstico de uma doença grave. Não aceite ser dominado pela ansiedade. Eu estou em meio a um problema profissional, ao desemprego. Não aceite ser dominado pela ansiedade. Diz o apóstolo no verso 6: não andem ansiosos só por coisa grande. É isso que ele quer dizer? Só por coisa pequena, é isso? Por quais coisas nós devemos andar ansiosos? Coisa alguma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Quando nós enfrentamos, meus irmãos, as inquietações da vida, a primeira coisa que nos ocorre é ficarmos ansiosos, angustiados, aflitos, preocupados. E no momento em que nós abrimos a guarda para a nossa humanidade caída, nós somos tomados, possuídos por um espírito de inquietação e nos tornamos exaustivamente preocupados. Tendemos a permitir que a ansiedade nos domine, nos possua, roube o nosso sono. Quantos de vocês estão sem dormir? Quantos de nós estão dormindo mal? Quantos de nós aqui têm vivido uma vida ansiosa? Olha para as unhas, olha para as suas unhas, todas comidas, roídas, quebradas. Quantos de nós aqui não tem andado alegre? A gente olha nos olhos, parece que a pessoa está vendo o mundo sempre em tons de cinza. Nada é bom, nada é bonito, nada é alegre, nada é feliz. É tudo ruim, é tudo amargo, é tudo triste. Quando nós enfrentamos problemas, a primeira coisa que nos assalta é a ansiedade, que tira as nossas forças, consome as nossas energias, esmaga a nossa paz. E aí o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos. E por que, Paulo? Por que eu não posso me preocupar e nem permitir que a ansiedade me domine? Porque o domínio da ansiedade é o domínio da incredulidade. Duro isso, irmãos, mas é verdade. O domínio da ansiedade é o domínio da incredulidade. Quando permitimos que a ansiedade tome conta de nós, é como se estivéssemos dizendo: Deus, o Senhor, não é tão bom e nem tão poderoso para cuidar de mim. É por isso que eu tenho que me preocupar tanto, que eu tenho que me desesperar. O Senhor não é tão bom e nem tão competente para cuidar da minha vida. Por isso que o domínio da ansiedade é o domínio da incredulidade. É como se Deus não existisse. E qualquer ser humano, eu, você, os melhores crentes dessa igreja, os melhores crentes do mundo, poderão incorrer sob a tutela da ansiedade. Dizem que Martim Lutero, o grande reformador, quando ele recebeu as acusações papais, e quando ele recebeu as ameaças reais de que a igreja ia mandar matá-lo, porque ele estava ameaçando a igreja católica, diz que ele ficou trancado, preocupado, andando de um lado para o outro. E a esposa dele, a dona Catarina Fombora, uma mulher muito crente, muito piedosa, começou a observar que o marido, um homem de fé, tremendo como foi Lutero,
estava muito ansioso, muito preocupado, ele corria sérios riscos de vida mesmo, porque tentaram matá-lo diversas vezes. E ela vendo naquela situação e não conseguindo chamar a atenção dele, ela então um dia se vestiu todo de preto, como se estivesse de luto. E ela não costumava usar preto. O marido, quando a viu vestida de preto, disse: Catarina, o que foi que houve? Por que você está toda de preto? Quem morreu? Aí ela disse: sim, morreu alguém. Mas quem? O seu Deus. O Lutero disse: como assim? Porque do jeito que você está andando, é como se você estivesse dizendo que Deus morreu. Essa sua ansiedade, essa sua preocupação com sua própria vida, é como se Deus não estivesse controlando tudo e a história. Foi então que um homem do quilate espiritual de Lutero percebeu que até ele não estava isento de ser algemado, agrilhoado por esse mal chamado ansiedade, irmãos. Imagine você e eu. Deus é tanto competente como é amoroso para cuidar de nós, para nos tratar bem. Lucas 11:13 diz: ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Aí no Mateus 10:31 diz: não temam, pois bem mais valeis do que muitos pardais. Irmãos, o domínio da ansiedade é o domínio da incredulidade. A ansiedade é muito diferente de uma preocupação responsável. Preocupar-se com a vida, fazer planejamentos, sonhar, projetar, é do ser humano, e Deus quer que sejamos assim. Mas permitir o controle de um sentimento de preocupações que esfolam a nossa força espiritual e sufocam a nossa paz é pecado. E é por isso que nós temos o dever de não permitir o controle da ansiedade sobre o nosso coração. O domínio da ansiedade também mostra que nosso coração e nossos pensamentos não estão em Cristo Jesus. O apóstolo diz assim: e a paz de Deus guardará em Jesus Cristo os corações e as mentes de vocês. O que isso significa? Quer dizer, meus irmãos, que quando estamos sob o domínio da ansiedade, os nossos corações e os nossos pensamentos não estão em Cristo. Isso significa o quê? Significa que não temos confiado nele, que temos questionado: será que ele realmente se importa conosco? Nós não temos confiado suficientemente no seu amor e na sua bondade. Nós nos perguntamos: será que ele está interessado em meus problemas? Paulo diz: não andem ansiosos, porque se vocês andarem ansiosos, o coração de vocês não tem confiado tanto em Deus, não tem confiado tanto em Cristo Jesus. E aí quando a gente ouve ele dizer lá em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele de graça todas as coisas? Ou ele diz: qual é a razão de vocês ficarem com o coração de vocês longe de Jesus, sabendo que se Deus deu o próprio Jesus por vocês, o que ele não fará por vocês? E em 2 Coríntios 5,14 ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Se recuse, quando você está enfrentando ou estiver enfrentando momentos de inquietações dessa vida tão corrida, tão atribulada, não deixe que a ansiedade venha e algeme o seu coração e os seus pensamentos nos problemas. Porque se tinha um sujeito que devia estar algemado, não só fisicamente, mas mentalmente, nas tribulações, era o Paulo. E ele estava lá na cadeia, com uma alma livre e liberta, andando do céu para a terra e fazendo a vontade de Deus. A questão não é que o que acontece lá fora de nós. Fora de nós não temos controle. Fora de nós não temos controle de nada. Ao sairmos e ao andarmos, ao vivermos fora do nosso interior, tudo pode acontecer. Agora, o que acontece aqui
é nossa responsabilidade. É o modo como nós encaramos, com fé, sem fé, em Cristo ou sem Cristo. Se recuse a ser dominado pela ansiedade, pois você tem um Pai celestial. Você tem um Pai celestial que se importa com você. Ele tem interesse em sua vida. Você pode buscar nele forças para vencer, seja o que for, qualquer que seja o problema. Não adianta dizer assim: Deus, tira os problemas da minha vida. Essa não é a oração que temos que fazer. A oração que temos que aprender a fazer é: eu não sei o que virá no meu caminho, hoje, amanhã ou depois, eu só quero que tu me des forças para enfrentar o que for, em nome de Jesus, amém? Quando o exército filisteu encarou o exército de Israel e humilhou Saul, humilhou os mais homens, os mais valentes soldados de Israel, de modo que todos eles ficaram se tremendo. Vem lá um pastorzinho, molecote, amarelinho, magrinho, só tinha 17 para 18 anos, deixar a comida para os irmãos no acampamento, e ouve aquele gigante de 3 metros, vociferando, xingando, amaldiçoando os judeus, e o Deus deles: não tem homem em Israel, são todos frouxos, eu quero ver se o Deus de vocês vai livrá-los. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, e o jovem Davi disse: eu vou. Se oferece para ir, e o Saul diz: você está maluco, moleque? Você nem soldado é? E você viu quem é o oponente? Você viu o sujeito de 3 metros de altura, só a lança dele pesa 60 quilos. Ele disse: não importa quem seja, ele vem contra mim com espadas, lanças, escudo, mas eu vou contra ele, no nome do Deus de Israel, amém? Olha, preste atenção. Como eu já disse, fora de nós não temos controle nenhum, só Deus tem. E o crente tem que estar preparado com a mesma fé de Davi, a enfrentar seja o que for e a vencer no nome de Jesus, amém? Em segundo lugar, para experimentar a paz de Deus em meio às inquietações dessa vida, refugie-se em Deus através da oração. Veja o verso 6 na parte B, ele diz: apresentem a Deus todas as necessidades de vocês, todas, através da oração e da súplica, com ação de graças. Apresentem as necessidades de vocês através da oração e da súplica, em ação de graças. Observe muito bem os termos. Ele diz que se nós queremos ter a paz, desfrutar a paz, o equilíbrio espiritual em meio às nossas inquietações, que a vida nos obriga a adentrarmos, temos que trocar preocupações por orações. Temos que aprender a trocar preocupações por orações. Esse é o grande segredo e o antídoto principal para a ansiedade. Quando nós estamos inquietos, ansiosos, agitados, a primeira coisa que nos ocorre é fugir da presença de Deus. Quer ver uma prova bíblica? Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, ele vai visitá-los, visitar a família, e Marta recebe Jesus, mas logo que o recebe em sua residência, embrenha-se casa dentro, preocupada com o que fazer, a comida, com a roupa, com os afazeres domésticos, e deixa Jesus sozinho na sala, sendo atendido por sua irmã Maria. E ela tão preocupada e tão agitada, que ela então ainda insulta a irmã, chega para Jesus e diz: Senhor, o Senhor não se importa que eu aqui esteja tão ansiosa e preocupada com os afazeres, e minha irmã não faz nada, só aí sentada te ouvindo? Talvez ela imaginou que Jesus dissesse assim: você tem toda a razão, Marta, continue, vá Maria ajudá-la. Mas Jesus fez o contrário, repreendeu afetuosamente e disse: Marta, Marta, pare com isso,
Você está muito ansiosa com muitas coisas, e uma só é necessária. E a Maria escolheu a principal. A Maria escolheu a coisa mais importante, está comigo. Nós temos essa tendência, meus irmãos, a quando somos afugentados pelas inquietações, a fugir da presença de Deus e tentar resolver as coisas do nosso jeito, na marra, na raça, com a nossa força. A gente quer ver as coisas acontecerem, mas o que acontece é que muitas vezes a gente mais atrapalha do que ajuda, porque se nós queremos ver as coisas acontecerem, nós temos que lutar em dois planos. Primeiramente, então, nós temos que lutar no plano espiritual. Depois, ou concomitantemente, temos que lutar no plano terreno. Mas tentar vencer as nossas batalhas pessoais apenas no campo terreno é derrota certa. Precisamos orar, como Josué, que congregou o povo e foi interceder no monte. Enquanto Josué batalhava contra os inimigos, Moisés clamava em favor deles. Semelhantemente, nós temos que aprender que antes de cada dia, nós devemos pôr o pé direito no chão. As pessoas que não conhecem a Deus têm uma crença, não é? Uma crença popular, que a pessoa que ao acordar, a primeira coisa que a pessoa faz ao acordar é pôr o pé direito no chão. Se pôr o pé esquerdo, naquele dia é azar. Você sabe o que é o azar? É você se levantar da sua cama, estou atrasado, e aí sai correndo, desesperado, tentando resolver as coisas sozinho, sem ter dado uma palavra com o seu Deus. Isso é azar. Aí ele saiu, foi nem só com o pé direito não, foi manco. Ele foi manco mesmo, sem pé nenhum. Troque suas preocupações pelas orações. Apresentem a Deus todas as necessidades de vocês, diz o apóstolo. Quando estamos muito ansiosos, inquietos, isso quer dizer só uma coisa: estamos orando muito pouco e confiando muito menos ainda. Preste atenção, quando estamos muito angustiados e ansiosos, significa isso: estamos orando pouco e confiando muito pouco ainda. Há um hino do cantor cristão que vamos cantar daqui a pouco, que diz assim: ó que paz, aliás é outro, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Paulo diz: apresentem. E por que devemos apresentar? Porque Deus é aquele que abre as portas, que vai à nossa frente, que vai agindo quando nós temos que agir. O nosso trabalho é confiar em Deus e ir à luta, mas sem orar não dá. Peça a Deus, peça o que você precisa, conte tudo, conte suas dores, conte suas angústias, conte seus medos, conte sua conta que tem que pagar, conte tudo, abra o coração, derrama essa angústia que está presa no seu peito há muito tempo, esse medo, esse pavor, essa tristeza, essa revolta, conta, se ajoelha, chora, derrama sua alma diante de Deus, mas conta. Ele quer que você apresente, mas contar não é apenas um mero exercício de descarregar a nossa alma sofrida, como se Deus fosse apenas um psicólogo, um psicanalista que pouca coisa faz a não ser ouvir a gente. Não, Deus não só apenas ouve, mas Ele vai à frente e quer e age em nosso favor. John Wesley acreditava que Deus não faz nada no mundo senão em respostas às nossas orações, em respostas às minhas e às suas orações. Apresente. Você tem orado pouco, você está muito angustiado, a oração deve ser também com uma oração de gratidão. Observe como Paulo diz assim: apresentem todas as vossas necessidades, ou as necessidades de vocês, através da oração e da súplica, e acrescenta a cláusula: em ação de graças. Por que ação de graças? Ele está nos ensinando que nós devemos orar, pedir e já agradecer. Isso é fé de verdade. Orar demanda fé. Na quarta-feira passada eu disse: só ora quem tem fé.
E quem tem fé, ora. Não se esqueçam de agradecer a Deus pela resposta. Paulo pede que assumamos uma resposta já de Deus. Não podemos orar sem ter essa certeza. Eu vou orar aqui como quem joga uma pedra no escuro. Bateu, bateu, acertou, acertou. Quem sabe? Não é essa a postura de quem ora. A postura de quem ora é: eu te agradeço, porque o Senhor vai responder. Não sei como, mas nenhuma oração fica sem o feedback de Deus. Ele responde. Salmo 34 diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. O Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Refugie-se no Senhor, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, diz o salmista, socorro bem presente nas horas de angústia. Só há descanso para as almas daqueles que nessa vida aprenderam a estar no altar de Deus, a recorrer, porque até Jesus, em seu momento de mais profunda agitação de alma, próximo à morte, perante a sua humanidade, ele orou, e orou tão profundamente, tão intensamente, que suas lágrimas se transformaram em sangue. Mas ele orou. Você está inquieto, agitado, abatido, preocupado? Ore mais. Eu creio que se os crentes orassem mais, eu creio que se os crentes confiassem mais, eu creio que se nós tivéssemos uma espiritualidade mais saudável, não haveria tanta demanda psicológica, psiquiátrica, como está havendo hoje em dia, irmãos. Isso não quer dizer que está deprimido ou ansioso, quer dizer que seja necessariamente pecado. Não, é humanidade, é fraqueza humana, que precisa de ajuda, que precisa de amparo, às vezes um amparo profissional, técnico, um psicólogo, psiquiatra, mas muitas vezes, antes de chegar a esse estágio, ocorreu que nos faltou muitas vezes estar mais perto de Deus, nos fortalecer mais nele, buscar mais a Ele, orar mais, confiar mais e tratar mais do nosso coração. Refugie-se. Quando o gigante da ansiedade enclausurar você, corra para o castelo forte, corra para o castelo forte da presença de Deus. Troque suas preocupações pelas orações, troque seus medos pela presença de Deus, troque suas preocupações pela intercessão e agradeça a Deus antecipadamente, dizendo: sei que o Senhor vai responder, que o Senhor vai me dar a vitória para a glória do teu nome. Amém, irmãos? Em último lugar, como experimentar a paz de Deus em tempos de sofrimento, em tempos de inquietação. Terceiro lugar, seu coração e seus pensamentos em Cristo. Observe o verso 7. Em conclusão, Paulo diz assim: então a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará em Jesus Cristo os corações e os pensamentos de vocês. Nós vivemos uma época em que as pessoas, quase todo mundo aqui, está vivendo ansiedade ou depressão. Eu nunca vi uma geração tão doente como a nossa, irmãos, tão doente. E não se trata de gente adulta, até crianças de 7, 8, 9, 10, adolescentes ansiosos. Teresina, se os irmãos não sabem, tem um grande índice de jovens e adolescentes que se automutilam, que pegam estilete ou faca e cortam os pulsos, tentando se matar, de pessoas que perdem o sentido da vida, perdem a esperança de viver, os corações estão aprisionados, agrilhoados aos problemas, às ansiedades. Esse mês, o governo instaurou o mês amarelo, né? O mês de prevenção contra
o suicídio, e Teresina é uma das capitais que tem o maior índice de suicídio do Brasil, um dos maiores de todo o país. Quando o nosso coração está agrilhoado pela ansiedade, a gente tem que deixá-lo em Cristo. Então a paz de vocês, quando vocês orarem, quando vocês não permitirem que a ansiedade aprisione vocês, então, olha só, a paz de Deus, que ultrapassa qualquer compreensão, guardará em Jesus Cristo os corações e os pensamentos de vocês. Eu chamo a sua atenção para a expressão ultrapassa qualquer compreensão, porque o Paulo mesmo, naquela masmorra, poderia estar desesperado, mas é um homem feliz. A tônica da carta de Filipenses é a alegria. Ele mesmo, quando estava preso na cidade de Filipos, à meia-noite, ele rompe o silêncio com cantos de louvor a Deus. Parece loucura, porque é incompreensível mesmo, inexplicável, como alguém pode estar enfrentando dor, preocupações, falência, sofrimentos, perseguições, e não deixa que toda essa carga negativa que a vida coloca diante dele arruinem o seu interior, o seu coração, e detonem sua vida interior. Não, está tudo em paz. Eu estou em paz com Deus, eu estou em paz com Cristo. Se eu viver, eu vivo para Cristo, e se eu morrer, eu vou estar com Ele, eu vou morar com Ele. A inexplicável paz de Deus guardará o nosso coração. Como Paulo obteve esse estado de controle das situações? Ele fez alguma técnica estoica, ele deve ter estudado budismo, ele deve ter feito alguma terapia, nada disso. Esse controle de alma e de coração está em Cristo. Ele tinha os seus pensamentos em Cristo, ele tinha o seu coração em Cristo, porque é isso que a paz de Deus faz, meus irmãos. A paz de Deus não vem pelo esoterismo, pela meditação transcendental, pelo yoga, ou por qualquer outra técnica religiosa, ou psicológica, ou psiquiátrica, não. O coração dele estava em Cristo, e os pensamentos estavam na cruz, em Cristo Jesus. O que significa? Significa que ele estava confiante no amor de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus sobre sua vida, acontecesse o que acontecer. Em João capítulo 15, verso 4, Jesus disse assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vocês podem dar, se não permanecerem em mim. Permaneçam em mim. Paulo tinha o seu coração e os seus pensamentos em Jesus. Ele diz: Deus me ama e Deus é bom o tempo todo, aconteça o que acontecer com a minha vida. A sua mente, seus pensamentos estavam dominados, não pela ansiedade, não pelos problemas, mas pelo amor de Deus que nos constrange. Amém? Ser dominado pelo amor de Deus não quer dizer que a gente não enfrenta problemas. Aliás, quer dizer que a gente enfrenta, e enfrenta com fé, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Preste atenção. Talvez alguns de vocês, o pensamento hoje esteja totalmente cativo, que você não ouviu 50% dessa mensagem, pegou pedaços, porque seus pensamentos estão lá fora. Talvez alguns de vocês não entenderam quase nada do que ouviu hoje à noite, porque o seu coração está tão aprisionado pela masmorra dos sofrimentos, que você não tem paz. E Paulo nos diz: a paz de Deus guardará os pensamentos e o coração de vocês em Cristo. É em Cristo que os meus pensamentos têm que estar, é em Cristo que o seu coração tem que estar, é confiando no amor de Deus. Aconteça o que acontecer, se eu sofrer, se eu morrer, se eu viver, eu vou glorificar a Deus. Eu estou pronto para o que acontecer com a minha vida, eu quero glorificar a Deus. Por isso que a oração do crente é: não sei o que virá, que gigantes eu tenho que enfrentar, mas eu sei de uma coisa: o meu Deus é comigo, e eu vou vencer em nome de Jesus. Amém?
porque é assim, irmãos, é assim. Hoje Deus me mandou aqui para dizer essas coisas para você, para dizer para você que Deus quer resgatar você do gigante, da ansiedade, das inquietações. Talvez sua mente esteja tão conturbada como a água turva, seu coração esteja tão vazio, tão triste diante dos problemas que você esteja enfrentando. São problemas reais, como os de Paulo, como os meus, como os de qualquer um aqui. Mas você não está conseguindo ter a paz de Deus. Eu te convido nessa noite, chora aos pés do Mestre, chore aos pés do Mestre, coloque diante dele seus problemas. Como ter paz em meio às inquietações da vida? Primeiro, não seja dominado pela ansiedade. Busque a Deus em oração. Deixe seu coração, seus pensamentos no amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Deus não vai censurar porque você está preocupado. Todos nós temos sempre preocupação com a vida. Isso é normal. O que Deus não quer é que você esteja cativo das preocupações. Talvez você diga assim: pastor, mas eu já cheguei ao fundo do poço, estou aflito, muito angustiado, não sei mais controlar a situação, estou deprimido, estou enfrentando uma depressão. Busque a Deus e busque ajuda profissional. Não é pecado um crente ir a um psicólogo, não é pecado um crente ir a um psiquiatra. Pelo contrário, Deus usa os meios humanos para nos abençoar. O que Deus não quer é que você continue abatido, porque é exatamente isso que o diabo quer. Deus quer homens e mulheres fortes, cheios do Espírito Santo, corajosos, para honrá-lo e para servir em tudo. Agora abre o seu coração e os seus lábios, derrame a sua alma diante do Senhor nessa noite. Ore comigo, feche seus olhos onde você está e diga: Deus, me tira dessa masmorra, me tira desse calabouço, me dá forças. Deus, me tira dessa dor. Deus, me dá poder para sair dessa ansiedade. Deus, me dá poder para sair dessa depressão. Deus, me dá poder para sair dessa angústia. Deus, me dá forças para enfrentar os meus problemas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu confio no teu amor. Como diz 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ore comigo agora. Senhor, eu oro nesse momento pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, por mim mesmo, porque eu sou tão, até muitas vezes, mais vulnerável do que qualquer um deles. Deus, não permita que o gigante da ansiedade, da depressão, da angústia nos agrilhoe, nos aprisione num universo em cinza, em preto e branco, sem vida, sem cor. Jesus, eu peço que o Senhor arranque aqueles que estão no calabouço desses sofrimentos, que da mesma forma como o Senhor chegou naquele túmulo já lacrado do teu amigo Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. Eu peço que o Senhor diga agora para o meu irmão, diga agora para minha irmã: vem, meu irmão, vem, meu filho, para fora. Veja a luz do dia, veja a luz do amor, veja a luz da graça, veja a luz da bondade. Tenha forças e fé que você vai vencer em nome de Jesus. Chama para fora, Senhor, cada um daqueles que se encontram nas prisões de alma, nas prisões de espírito. Oh, aleluia, liberta para
para a tua glória e para o teu louvor. Enquanto os irmãos continuam a orar, eu quero agora falar com você que está hoje aqui sofrendo, aprisionado. Eu quero pedir que você fique em pé, porque eu quero fazer uma oração por você que chegou aqui talvez aflito, triste. Eu quero orar pela tua vida nesta noite, onde você está, em nome de Jesus. Fique em pé. Deus está te chamando para um propósito de vida, de salvação, de libertação. Deus te trouxe aqui porque Ele quer salvar a sua alma, a sua vida. Onde está a segunda pessoa que deseja que eu ore pela sua vida nessa noite? Pode ficar em pé em nome de Jesus. Deus quer fazer a obra no seu coração. Talvez você esteja hoje vivendo tempos assim, mas Deus te trouxe aqui para arrancar você desses grilhões e te dar a vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe essa minha irmã, essa amiga, nesta noite que está aqui, ó Deus. O Senhor sabe os problemas, as dificuldades, as lutas que ela está enfrentando. Eu agora peço que tu ponhas a tua mão sobre ela, Senhor, e arranque do calabouço, da angústia, dê fé e forças para lutar, para vencer. Deus, em nome de Jesus, faz a tua obra na vida dela, na de cada um de nós também. Assim eu rogo pela vida desta pessoa e de todo o teu povo,